graduação, a gente começou a trabalhar a questão do desenvolvimento da linguagem na criança pequena. E a gente percebeu algumas coisas que gostaríamos de compartilhar com os leitores do Tempo de Creche. Apesar da importância desse campo de experiência, a gente sente que muito professor acredita que o desenvolvimento da linguagem simplesmente acontece e que não necessariamente a gente tem um olhar ou uma intenção pedagógica além daquelas propostas que contemplam a questão da literatura. Quando a criança cresce um pouco mais, a gente intui que trabalha a linguagem numa roda de conversa. Mas a gente esquece que é no contexto do dia a dia, nessa vida diária, de todas as atividades que percorrem essa rotina da criança, que são formados os significados das palavras. E mais, que a criança tem a oportunidade de ouvir o emprego dessa palavra e a associação de ideias de várias outras palavras juntas, formando frases. Então, o que talvez era uma coisa que simplesmente acontecia, precisa ganhar a dimensão da intenção pedagógica. É óbvio que o professor não vai transformar vamos dizer assim, uma atividade com todo o planejamento do mundo para cada conversa que ele vai ter com a criança, mesmo porque isso acontece espontaneamente. Mas se o professor conseguir praticar, experimentar diversas estratégias para aprofundar e trazer intencionalidade a esse trabalho com a linguagem, isso talvez vire uma percepção automática e o professor passa a aproveitar todas essas oportunidades que o dia a dia vai trazendo para o contato dele com a criança. Agora, será que essa questão do desenvolvimento da linguagem oral e depois a escrita é tão importante só pelo desenvolvimento da linguagem em si? Muitos pensadores mergulharam no estudo desse desenvolvimento da linguagem por entenderem que ele é fundamental para o desenvolvimento do ser humano e para nos tornar humanos. O linguista americano Noam Chomsky, ele diz que o cérebro e a linguagem se desenvolvem no mesmo ritmo, na mesma toada. Já Vygotsky, por exemplo, sempre destacou que uma palavra, ela representa alguma coisa. Se ela representa, ela é um símbolo. Quando a criança começa a simbolizar, isso significa que ela começa a entrar naquilo que o Piaget falava, do pensamento abstrato. E é um desenvolvimento, como diz o Gardner, que se processa em ondas que resvalam em vários tipos de desenvolvimento. Voltando para o Vygotsky falava das palavras imaturas. O que isso quer dizer? Que a criança, quando ela aprende uma palavra, essa palavra ganha a categoria de imatura, porque ela tem um certo significado, um certo uso. Com o dia a dia, essa criança vai escutando mais sobre esta palavra. Essa convivência vai trazendo para a criança vários modelos de aplicabilidade dessa palavra, né? E vários significados, vários modos de construir frases e vários usos para que essa palavra possa comunicar aquilo que ela está pretendendo. Então, a gente volta naquela questão que foi falada no começo dessa conversa, que se eu não tornar a linguagem que acontece no dia a dia como uma questão de intenção pedagógica para desenvolver a linguagem, eu deixo de dar oportunidade para a criança
de experimentar essas situações em que as palavras imaturas vão ganhando maturidade e que a criança vai compondo e ampliando todo o seu vocabulário. E aí, por que então que isso é tão importante? Porque, se como Chomsky falou, palavra ou linguagem e desenvolvimento intelectual caminham juntos, quanto mais palavras eu tiver e mais significado essas palavras tiverem por meio da minha experiência, da minha vivência, mais complexo fica o meu pensamento. Veja você, quando você está pensando em alguma coisa, surgem imagens, né? Surgem sons, surgem cheiros, mas o que realmente define o seu pensamento são as palavras. A gente usa as palavras para pensar. Quanto maior o vocabulário, quanto mais significados eu tenho na minha cabeça, mais complexo pode ser esse meu pensamento. Vamos tentar transformar as nossas conversas, sejam elas por meio de palavras ou de outros recursos que os bebês tenham para se comunicar, em momentos significativos, intencionais e importantes de aprendizagem. Então, nós preparamos na postagem desse vídeo alguns materiais onde você encontra uma referência sobre marcos do desenvolvimento da oralidade na infância. E esses marcos, é bom que fique claro que eles são apenas referências, a gente precisa ter essas referências, mas a gente não precisa ficar escrava da sequência e do ritmo delas, porque cada criança é uma criança. Mas saber o que esperar nos ajuda a avaliar o nosso caminho e as nossas estratégias pedagógicas. E também disponibilizamos algumas dicas para a gente começar a pensar em como transformar essa rotina desse diálogo, dessa interação por meio da linguagem com as crianças, como uma ação pedagógica intencional. Vocês podem ir no site e baixar os materiais.